Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. Mas antes de começar nosso programa, se inscreva no nosso canal, curta nosso programa. E antes de começar também, eu quero fazer só dar uma lembrada de como foi o nosso último programa com o Anderson Magu, que está aqui do meu lado. A gente falou sobre segurança, a gente falou um pouco de alguns pontos de segurança, um pouco do comportamento do morador. Falamos também sobre como olhar para o condomínio de uma forma a identificar alguns pontos de segurança que são frágeis ali, de uma forma que você consiga ali começar a fazer um diagnóstico para que você consiga trabalhar ali os pontos mais vulneráveis do seu condomínio. Então a gente está aqui de novo com o Anderson Magu, a gente vai falar sobre tecnologia. Magu, tecnologia eu acho que é o... Sabe que eu sempre falei de tecnologia aqui no Síndico em Ação. A gente falou de tecnologia numa época que não se falava de... Eu trouxe aqui o Leonardo da Presença, inclusive que patrocina o nosso programa há muito tempo, e a gente falou aqui de portaria virtual, uma época que portaria virtual não estava nessa evolução que a gente tem. Né? A gente falou sobre 3 tipos de portaria. A gente falou sobre a portaria, na verdade, que é uma portaria presencial, que é aquela que só toca na unidade, então é o porteiro, né? A portaria, que ela é a portaria que toca na unidade, depois tem um transbordo lá para a central, e a portaria, que é a ligação na portaria, que depois identifica o morador em algum lugar, que é a que mais está sendo usada hoje em dia, né? A gente falou do risco delas e tudo mais, e tem tanta coisa envolvida na portaria, né? Vou deixar isso aí para falar um pouquinho mais para trás. Primeiro eu queria falar um pouco de tecnologia no sentido de periféricos aí de tecnologia, controle de acesso. A gente antes da pandemia tinha biometria, que eu lembro muito bem que eu tenho até um condomínio que a gente discutiu muito sobre vou falar nome aqui que não tem problema. A gente discutiu muito sobre a cura, né, a Virde. Que ainda é uma das melhores que tem no mercado, sim, né? Extremamente conceituada a marca. Extremamente. A gente colocou para tudo quanto é lado essa biometria. Isso eu coloquei, foi em 2017, 2018, era super cara. A gente comprou aquela biometria um pouco maior para fazer a digital mesmo, fazer a classificação para uma captação melhor. Putz, está até hoje lá, super moderna e tudo. Mas veio a pandemia e jogou, matou isso, né? Porque hoje em dia, o que era o reconhecimento facial era caro em 2020, sim. No mesmo 2020 ficou muito barato, porque você tinha a demanda muito alta dessa questão, né? De ter uma nova forma de fazer a triagem ali. O que você entende ali de ser melhor de triagem? Cara, eu costumo falar que não existe o equipamento bom ou ruim. Existe o equipamento que melhor se adequa à necessidade do condomínio. Tem condomínio, por exemplo, que a gente chega que na garagem, você só tem um acesso da garagem ali do condomínio, a escada de incêndio cai numa clausura no hall principal, então o único caminho que o morador tem é entrar ou ali por essa clausura, ou, se ele tiver validado, ou pelo elevador. O elevador chama com uma tag da NICE, por exemplo, que é uma das marcas, inclusive, patrocina o nosso podcast, que é o MaguCast. Mas tem lugares que, por exemplo, a gente chega e o reconhecimento facial é o que impera em todas as portas. Então você tem, sei lá, no primeiro portão da calçada ali um grande e nos outros equipamentos menores, são indoors, enfim, porque não precisa de um grau de proteção por causa de chuva e tudo mais. A questão mais técnica. E o custo também diminui e você consegue colocar mais equipamentos. O que eu vejo é que é o seguinte, já foi falado por várias empresas, o Síndico Net, por exemplo, já soltou várias matérias sobre isso, que 2022 seria o ano do reconhecimento facial, né? Um mercado da segurança que cresce 2 dígitos todos os anos, ia bater, acho que 22 milhões, alguma coisa assim, só com a questão desse avanço do reconhecimento facial, impulsionado pela pandemia. A pandemia, eu digo que ela fez a tecnologia de segurança, não só para condomínio, mas para geral evoluir pelo menos uns 10 anos, em termos de velocidade de lançamento de produtos. Então, equipamentos que eram extremamente caros, ficaram muito acessíveis,
Então, um reconhecimento facial que custava 5, 6 mil reais caiu para 2, 3. Então, e aí você começa a ter as versões de entrada, que custam R$ 1.000 e poucos. Se você entrar na internet, você tem uma enxurrada desse tipo de equipamento. Então, o grande lance é o síndico, a empresa de segurança, o integrador, né? A gente fala muito sobre integradores. O que são os integradores? Tem um técnico, um instalador e um integrador. O integrador é o cara que entende do conceito de segurança como um todo, ele vai além do instalador comum. Ele entende o conceito de segurança, ele implanta aquele sistema, faz um gerenciamento, coloca, se houver a necessidade, um software para fazer a gestão daquilo e não se apega a uma marca específica. Se ele tiver que misturar algumas marcas para atender uma solução, ele consegue fazer aquilo, né? Diferente do instalador que instala só um tipo de equipamento. O avanço, voltando a essa questão do avanço da tecnologia, a pandemia, de alguma forma, impulsionou isso, os fabricantes entenderam que havia uma necessidade no mercado e o reconhecimento facial, talvez, é um dos principais chamarizes, vamos chamar assim, para poder colocar a tecnologia nos condomínios. Primeiro porque é bonito, primeiro porque é extremamente tecnológico, os moradores gostam de ter esse tipo de solução e cabe em quase que todo lugar o reconhecimento facial. Então, reconhecimento facial, então seria o mais fácil de você instalar, o mais fácil de você também gerenciar, porque teoricamente não tem o problema da biometria, que tem gente que tem gente que não tem. Exatamente. Enfim. E o QR Code? O QR Code é interessante quando você tem um princípio de portaria remota ou portaria autônoma. Qual é a diferença de uma portaria remota e uma portaria autônoma? A portaria remota, ela é gerenciada como uma unidade externa. Então, você tem uma central de atendimento, então quando um visitante ou um morador, enfim, um entregador, qualquer pessoa de fora do condomínio tenta acessar ali, ele digita, tecla no interfone, vai cair numa central, essa central faz uma triagem e direciona para onde for necessário, se for para chamar o zelador, se for para chamar o morador, enfim. Mas calma, isso aí é outra coisa, vamos devagar. Eu tenho um condomínio que não é portaria remota, que eu tenho reconhecimento facial na entrada social, eu tenho biometria e QR Code de serviço. Então, qual que é o conceito? O morador ele tá cadastrado no reconhecimento facial. Visitante, ele recebe o QR Code. Por exemplo, uma faxineira que é eventual, você pode mandar o QR Code. Se você vai dar uma festa, mandar visitante, alguma coisa, QR Code. Se você tem uma diarista ou uma pessoa que presta serviço na sua casa, que é mais frequente, você pode colocar a sua biometria e você manda lá com a biometria, ou então manda para ela um QR Code fixo. Exatamente. Isso funciona bem também? Funciona. Então, exatamente. Essa questão, quando eu digo que você tem ali tanto a portaria remota quanto a autônoma, numa portaria autônoma, onde os próprios moradores... Então, espera, é que você está levando coisas técnicas aqui. Lembra que o nosso pessoal não é técnico. Portaria autônoma, o que é? A portaria autônoma é o próprio morador fazendo a gestão do condomínio. E aí cai... Mas então a gente tem uma portaria lá, que é um porteiro, mas então a portaria autônoma é quando a gente tem um software ou um aplicativo que o morador pode fazer um gerenciamento. Exatamente. É um aplicativo. É um aplicativo que ele tem todas as funções ali. E ali cabe muito legal, nessa situação, um QR Code. A gente precisa dar aqui para os nossos síndicos aqui, para o pessoal que está escutando, que tipo, você consegue dar alguma ideia de qualquer aplicativo que o pessoal possa consultar de portaria, que possa dar essa ideia de portaria autônoma? Sim, você tem, por exemplo, o Nice Siga, é uma plataforma bacana, Condify é uma plataforma bacana. Então, o próprio Condify, que a gente fez uma parceria recentemente agora, né? Tem um aplicativo, inclusive, com a nossa marca da Stock, você entra ali e você manda tanto um QR Code, uma chave virtual. Então, por exemplo, QR Code. Eu tenho, sei lá, você vai visitar o meu apartamento. Eu te mando um QR Code. Quando você chegar na frente da portaria ali no prédio, você não precisa passar em portaria nenhuma. Você não fica com o risco de vulnerabilidade na calçada ou com chuva, alguma coisa assim. Você pega seu celular, aponta para um leitor no portão e abre. Ou a chave virtual. Em vez de um QR Code, você chega na frente do condomínio, eu te mando um link pelo WhatsApp, você chega, aperta um botão ali no Condify, por exemplo, no nosso aplicativo, e o portão abre. Então você vai ter acesso por um período que eu determino o horário, que eu determino o dia, que eu consigo fazer gestão. Qual é o risco disso? O risco é muito menor do que uma portaria. Porque se você chegar na porta do meu prédio, por exemplo, hoje, e falar assim, ó, eu sou... Aliás, se o Rodrigo, que está aqui na nossa produção, gerenciando aqui o programa aqui, o nosso diretor, se ele chegar na frente do meu condomínio e falar assim, aqui é o Prandini
E eu vou no apartamento no Magu. O que o porteiro vai fazer? Ele vai me interfonar e falar, o Prandini tá aqui na porta. Eu falei, pô, o Prandini, deixa eu subir, pô, é meu amigo. Vai ficar esperando lá pra quê? Como é que eu sei que é você mesmo e não é o Rodrigo? Então percebe que num sistema desse, de controle de acesso, que parece ser mais vulnerável, que a pessoa libera pelo celular, fica registrado ali, você tem a certeza que quem está entrando é para quem você mandou o convite. Top. E uma coisa, a Porter, que é quem patrocina a gente aqui também, tem uma solução para isso que é bem bacana. A Porter é a maior integração de portaria virtual do país, mas ela lançou um produto específico para isso, que eu não vou lembrar o nome, mas procurem aí no site da Porter, quem está na região de vocês. O Odilei pode ajudar vocês também. Um grande abraço, Odilei, ele pode ajudar vocês. É uma ferramenta bem bacana para isso também. É uma viagem esse negócio de tecnologia, né? São muitas soluções que se integram, né? Eu queria pegar um ponto que a gente estava conversando até, que é a questão da controle de acesso de veículo. Que você estava até falando. Esse sim é uma coisa que é maluca, né? Há um tempo atrás lançou a LPR falando que era a coisa mais bacana que tinha e tudo mais, tal. Aí veio o reconhecimento facial que atrapalhou tudo, que faz até, tem alguns que fazem até com vidro Sim, fechado, enfim. Conta pra gente sua visão, eu sei que se você contar pra gente, ó, o melhor dispositivo é esse, aí vai depender da disposição do condomínio, do fluxo e tudo mais, né? Mas enfim, passa pra gente um pouco a especificação de cada um das ferramentas que você encontra aí para triagem de acesso de veículo. A melhor forma de fazer uma triagem, seja de pessoas ou de veículo, é quando você tem uma dupla verificação de qualquer coisa. O seu próprio celular, se você tentar acessar de um outro computador, ele vai perguntar, é você mesmo? Então, dupla checagem, uma dupla checagem. Então, por exemplo, um condomínio que você já tem as duas barreiras ali de clausura de veículos. Uhum. Vamos supor que você tem uma placa leitora ali de RFID ou uma LPR. Então, para deixar claro para quem está acompanhando a gente, a placa de RFID são aquelas antenas onde tem uma tagzinha em cima do para-brisa, então o carro encosta, o portão abre automático. Então, é o famoso sem parar, né? É o famoso sem parar, que inclusive a própria sem parar está fazendo uma campanha forte, entendeu que aquilo era uma necessidade e acabou tentando entrar no mercado. Tem, acho que 2 ou 3 condomínios que foram implantados pela Sem Parar, inclusive. Então eles estão tentando entrar nesse mercado, que a gente via só nos pedágios, agora se tornou uma realidade por eles nos condomínios. Então, primeira coisa, tem que tirar o morador que está acessando o condomínio da rua, o mais rápido possível, porque muitos dos casos que acontecem de assalto ou de render o morador é quando ele encosta no portão. Então, ele encosta no portão, ele é rendido. Então, para ele não precisar baixar o vidro nem nada, ele encosta, o portão abre, o portão fecha. Quando o portão fechar ali, ele está seguro dentro daquela clausura, ele está no espaço do condomínio. Aí ele abaixa o vidro e pode fazer um reconhecimento facial num totem, por exemplo. Então perceba que nós temos duas tecnologias que se integraram. Volta aquela questão do integrador. A gente pensou numa solução de segurança para tirar ele o mais rápido possível da rua. Então ele entrou com o carro, o portão abriu, ele não precisou fazer nada. Aí sim, ele abaixou o vidro, fez um reconhecimento facial. O que isso implica? Implica que ele vai ter que, na maior parte dos condomínios, ele vai ter que fazer a mão inglesa no condomínio. Porque se você entrar do jeito correto, você entrou do lado direito. Então, pelo menos naquele trecho da clausura, você entrem como um acordo com os moradores para entrar ao contrário, para o totem que está mais próximo da parede ou da lateral da porta dele fazer essa validação. Para sair a mesma coisa, você coloca um totem do outro lado e dentro do condomínio uma outra antena. Ou mais fácil ainda, se for questão de custo, dá para você colocar uma fotocélula. Sabe aquele sensor anti-esmagamento? Você coloca ele ativado numa função para ele abrir o portão. Você economiza, sei lá, uma antena que custe R$4.000, por exemplo, com um equipamento desse de R$500, você consegue fazer a mesma função. É a mesma coisa? Não. Você tem menos vulnerabilidade, você não tem um registro do carro que passou, nada. Você não vai ter o duplo registro porque não vai registrar, encostou, abriu. Então, a antena serve para isso. Então, por isso que eu falo, cada caso é um caso. A gente atendeu um condomínio na cidade de Jardim, em São Paulo, próximo ali a Marginal Pinheiros, que eles não tinham necessidade, que era uma coisa muito simples. Então, o carro só encostava, abria. Mas a gente atendeu um outro condomínio em Diadema, por exemplo, que aí sim tem a antena dos dois lados, tem o totem ali, a Aliança, por exemplo, Catracas, que patrocina o nosso podcast, eles desenvolvem projetos personalizados de totem onde você coloca qualquer tipo de equipamento. Então, você não precisa se prender a uma marca específica. Você pode usar qualquer equipamento que você já domine enquanto profissional para isso. Aí tem algumas coisas que são especificações que, por exemplo, se você precisar de contagem de
de vagas. Exatamente. E aí, para vocês, né, pelo menos aqui em São Paulo é uma realidade, aquelas vagas que elas são vagas sorteadas, que elas são vagas únicas. A gente tem muito problema de moradores que colocam 2, 3 carros e tudo mais. Então, para você validar que aquela unidade colocou um carro só, às vezes a gente faz o uso de cancelas. Para você colocar o uso de cancelas, você precisa ter efetivamente dupla verificação. É muito utilizado o LPR, né? Sim, sim. Então... mas o LPR, ele também tem um problema, né? Porque, conta, você estava contando pra gente. Isso é o que muitas pessoas não falam, né? A LPR, por exemplo, você tem ali, para a pessoa entender o que é um LPR. LPR é uma leitura de placa veicular, que também é conhecido como OCR, que é a leitura óptica ali daquela imagem. Então ele pega uma imagem, ele registra aquela imagem, converte aquela imagem para texto, joga no banco de dados, e esse banco de dados valida aquela informação. É basicamente isso. Só que se eu colocar um adesivo ali na frente... vai fazer a mesma função. Ele vai fazer a mesma função. Então, assim, até que ponto o LPR é melhor do que uma leitura de FRA de radiofrequência, por exemplo, aí onde eu tenho uma frequência que está, de fato, cadastrada. Tem alguns showrooms que a gente visita que o exemplo que a empresa ali que está mostrando a solução tem, ela coloca uma maquete com um carrinho, é um papel no carrinho. Aquilo ali é como se fosse a placa do carro. Ele lê e libera uma cancela. Então, assim, existe um risco para a LPR. Eu acho que ainda nos próximos anos vão desenvolver alguma forma de, nas placas, ter alguma coisa ali que consiga verificar e, de fato, entender que aquilo não é um adesivo e é uma placa de carro, né? Então, é extremamente... Na minha visão, o LPR ainda não é uma alternativa segura para controle de acesso. É para contagem, validação, alguma coisa assim, você saber quem está entrando, acesso, ok. Se você validou a primeira, a segunda fica mais fácil. Enfim, é complicado. Agora, um ponto bem importante, a gente até conversou sobre isso, até eu acho que deve ser uma dúvida. Como que está a LGPD dessas questões de segurança? Porque até vou fazer para vocês aí, fiquem acompanhando, inclusive meu Instagram do Síndico em Ação, eu vou fazer uma palestra sobre data-driven de condomínios, né? E data-driven é o que você usa de dados que você colhe do próprio condomínio, enfim, como que você usa isso para poder prever o que você pode fazer dentro do condomínio, evitando riscos, evitando as situações dentro do condomínio. No caso do que a gente está falando aqui de segurança, a gente está captando dados o tempo todo, captando, comparando, é isso que a segurança faz isso, ela colhe dados e compara o tempo todo, né, validando. Como que está a segurança nesse ponto? Porque a gente, às vezes, isso já não é mais um pensamento de alto padrão, né? A gente está vendo isso cair agora para médio padrão, as pessoas estão cada vez mais preocupadas. A gente estava falando um pouco agora de risco e tudo mais, do CPF, enfim. Como é que está isso? As empresas, eu vejo que os próprios fabricantes já entenderam, principalmente para esse universo que a gente vive aqui de condomínio, entenderam que as pessoas estão mais antenadas a esse tipo de realidade e solução, e os fabricantes já se adaptaram a isso. Então, você tem os aplicativos de controle de acesso que já seguem normas rígidas de LGPD, existem termos, então, quando a gente faz uma implantação, do próprio fabricante já nos manda um termo, né, e termos extremamente técnicos, respeitando, vai fazer isso, os dados são isso. Inclusive, se você receber um termo de LGPD de alguma empresa, certifique-se que ali tem que ter o nome da pessoa responsável pela análise dos dados, porque você tem a mineração dos dados, que basicamente é você fazer aquela coleta para gerar um Big Data, e dentro desse Big Data vai ser avaliado o que é dado e o que é informação. Então, dados é o geral e informação é aquilo que você tem ali de fato para poder aplicar ali naquela sua operação. Então, as empresas já estão se adaptando, os fabricantes. Eu vejo ainda que muitos instaladores, muitas empresas prestadoras de serviço ainda não conseguiram, muitas pelo porte, então empresas pequenas até não têm muito, ainda não conseguiram perceber isso ainda. Nossa Stock, nós já nos adaptamos a essa realidade, entendemos a extrema importância disso e a segurança. Então, tudo que a gente faz tem que colocar lá qual é o uso, para onde vai, como vai ser armazenado, vai ser na nuvem, vai ser no servidor, por quanto tempo aquela informação vai ser armazenada e qual é a finalidade. Inclusive, vários fabricantes já colocam no sistema a opção ali de você cadastrar um morador sem ter a necessidade de colocar um CPF. Então, não é obrigatório mais. Antigamente, o sistema vinha fechado. Se você não colocasse o CPF, ele não habilitava as outras
as outras labels ali, as outras abas para preencher. Hoje não. Você desativa aquilo e fala, o morador não quer nem CPF, nem RG. Só que se a gente parar para pensar também, de modo geral, o seu reconhecimento facial é uma informação vulnerável, né? É um dado sensível. Inclusive tem um termo para isso, chama dados sensíveis. Dados sensíveis são dados que consigam te reconhecer de alguma forma. O seu CPF, o seu RG e a sua própria biometria. É mais que sua imagem? A sua biometria facial, a sua biometria digital. Então, assim, as empresas já se adaptaram a essa realidade, a grande maioria dos fabricantes. Então, eu vejo que, sei lá, nos próximos anos a gente vai ter muita evolução ainda nesse sentido, né? E ainda é muito novo para o Brasil, né? Faz pouco tempo que foi assinado o Marco Civil da Internet, muito se discute ainda, a gente está vendo o Congresso se movimentando, está ainda vendo essa questão do Estatuto da Segurança Privada, que está aí 20 e tantos anos para ser aprovado, não sai, todo ano existe uma movimentação, a Polícia Federal vai ou não tomar conta das empresas de segurança eletrônica, tomar conta no sentido de gerenciar. Está muito sem dono, está muito perdido ainda. Enquanto estiver perdido, a gente tem essa indecisão ainda de como que o mercado vai fluir nesse sentido. Cara, é isso. Eu acho que esse mercado de segurança acompanha o mercado de condomínio, né? A gente não tem um dono, não tem uma diretriz. Mas é isso. Magu, cara, demais. Grandinho, legal. Quanta informação que a gente passou aqui, né? Espero que tenha atendido a todos, mas eu tenho certeza que sim. Obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, foi um prazer participar aqui do Sindicação. E se você quiser saber mais sobre a minha empresa Estoque, se você quiser saber mais sobre o Anderson Magu, entra lá no Instagram, @AndersonMagu, a gente faz tem uma criação de conteúdo bacana para informar a galera e trazer sempre condomínio, sempre soluções para condomínios para ajudar a galera. É isso aí. Bom falar com um youtuber que se solta assim, é bacana. Legal. Se você gostou do nosso programa, curte, se não siga, por favor siga. Acompanhe a gente também nas redes sociais, vai aparecer aqui pra gente o nosso Instagram. E é isso, muito obrigado, grande abraço, até o próximo programa.